Ninguém liga pra você. E isso é libertador. Seja lá o que você esteja fazendo agora, eu quero que você me escuta. Isso que eu vou dizer pode parecer triste, até ofensivo, mas se você realmente entende, isso vai virar uma das maiores libertações da sua vida. Ninguém liga pra você. E é sério, as pessoas não ligam tanto assim pro que você faz ou deixa de fazer, nem pro que você fala e muito menos pro que você posta. E antes que isso te destrua, eu quero que você respira, porque isso pode ser uma das melhores coisas que você vai ouvir hoje. Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa com medo do que os outros iam achar de você? Por exemplo, na escola, quantas vezes você deixou de fazer uma questão, de responder uma questão ou fazer uma pergunta, com medo de ser zoado depois? Ou quantas vezes você já deixou de tomar uma decisão por medo de decepcionar alguém que às vezes nem se importa tanto assim? Às vezes, a gente vive se editando, se podando e se encolhendo, fingindo que tá feliz, quando na verdade você tá desmoronando, fingindo que tá concordando com algo, mesmo que você nem acredite. Fingindo estar mais esperto, fingindo ser mais forte, fingindo ser mais produtivo, fingindo e fingindo. Tudo isso para manter uma imagem, mas para um público que às vezes nem tá prestando atenção em você. Schopenhauer dizia: a opinião dos outros é como o vento, muda o tempo todo e não vale nada. Mas a gente vive como se fosse o contrário, como se a opinião alheia fosse uma sentença divina. Só que a verdade é que as pessoas estão ocupadas demais com os próprios problemas para te vigiar o tempo todo. Sabe aquele momento em que você achou que todo mundo reparou no seu erro? Na verdade, ninguém notou. Aquele texto que você postou no Instagram pensando em cada palavra, mano, ninguém leu com atenção. A roupa que você pensou meia hora antes de sair, se você perguntar, a pessoa nem lembra. Isso acontece porque as pessoas estão ocupadas, pensando nelas mesmas. A gente vive como se fosse o personagem principal do mundo, mas para a maioria das pessoas você é figurante. Na real, você é na verdade aquele NPC que entrega a missão secundária, isso no máximo, chutando alto. E isso é bom, porque quando você entende isso, você começa a viver com mais liberdade. Você para de tentar controlar a imagem que os outros têm de você. Você se permite errar, se permite ser esquisito, se permite ficar em silêncio. Você entende que ninguém está prestando tanta atenção assim. E essa é a sensação de liberdade. Isso que é libertador. A ideologia de ser protagonista, às vezes, pode te prender demais. Pode causar o efeito contrário do que você espera. Porque isso te faz criar uma persona, um personagem. Só que quando você aceita que é só mais um ser humano perdido no caos, você relaxa. Na história da humanidade, a gente nunca esteve tão conectados. Tudo é compartilhado hoje em dia. O café da manhã, a playlist do dia, a caminhada na rua. Só que ao mesmo tempo, todo mundo tá cansado. Cansado de tentar parecer ser feliz, de parecer ser inteligente, de parecer forte. Porque todo mundo atua. E o pior de todo mundo atuar é que ninguém tá assistindo o filme do outro até o fim. As pessoas fingem tanto que a vida virou um teatro. Só que sem plateia. Aquele que se importa demais com a aprovação dos outros nunca será livre. E essa frase é verdade. Porque toda vez que você tenta agradar o mundo, você se trai. Você troca sua paz por aceitação, seu silêncio por palmas, sua verdade por curtidas. E quando você entende que ninguém realmente liga tanto assim, você se permite voltar a si, você se permite existir com menos peso. A sua paz vale mais que a aprovação alheia. A aprovação alheia é igual a uma prisão, ela te prende no medo do julgamento. Tem gente que não posta o que gosta, não se veste como quer, não fala o que pensa porque tem medo do que os outros vão achar. Só que a verdade é que ninguém tá olhando com atenção. A maioria das pessoas não estão ligando. E os que ligam vão esquecer daqui a 5 minutos. Há uma liberdade imensa em aceitar que você é invisível. Porque quando você aceita isso, você não precisa mais interpretar. Você pode andar mais devagar, pode sair de casa com aquela roupa meio feia, pode errar o português se quiser, pode mudar a ideia no meio do caminho e ninguém vai se importar tanto quanto você imagina. Se permita viver a vida como você mesmo é. Não como um herói, mas como um humano. Todo mundo acha que está sendo julgado, mas todo mundo está julgando a si mesmo. É um looping. É tipo você olhar pro espelho e achar que todo mundo tá olhando junto. Ninguém tá. Então por que você se preocupa tanto? Pra que carregar esse peso? E se o passado é história, o futuro é um mistério e o hoje é uma dádiva, você tem a chance de viver esse presente momento de verdade, sem fingimento, sem máscara. Só você vivendo como você quiser. Diógenes, o filósofo do barril, zombava de todo mundo. Ele sabia que a opinião dos outros não valia nada. Certa vez, Alexandre, o Grande, foi visitá-lo e perguntou: Diógenes, posso te dar algo? E ele respondeu: sim, sai da frente do sol. Isso é liberdade. Você não deve nada a ninguém. Quando você entende que ninguém liga tanto assim, você para de viver de plateia e começa a viver para si.
Não existe nada na comparação além do vazio. Você tenta mostrar sucesso, felicidade e inteligência, mas para quem? A maioria das pessoas não quer a sua verdade, quer um reflexo da própria ilusão. Por isso Schopenhauer dizia: poucos são os que enxergam com seus próprios olhos. E esses poucos, eles não te julgam, eles te entendem. E se você tá me entendendo até aqui, você tá entendendo a leveza de se importar menos. Porque se ninguém liga tanto assim, você pode postar o que você quer, falar como quiser, criar o que te dá prazer, mudar de ideia, vestir o que te deixa confortável, errar em público. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser real. Quando a ficha cai, você percebe que passou anos preso na ilusão da importância, achando que estava sendo observado, avaliado e testado o tempo todo. Mas ninguém tá te testando, a vida não é um reality show, você não tá no Big Brother. Você tá vivendo uma existência frágil, bonita e única. E quando ninguém liga, você pode viver do seu jeito. E o não ligar aqui que eu me refiro não é a arrogância, e sim a sabedoria. Porque você não pode confundir, não é sobre ser grosso. Não é sobre ignorar os outros, é sobre parar de carregar o peso do olhar alheio. Sobre viver com mais verdade, mais espontaneidade, mais coragem. É sobre sair do palco e viver nos bastidores com paz. E sim, a vida é um jogo, só que ninguém tá te assistindo. Você não precisa vencer o tempo todo para ser aceito. Você não precisa ficar se provando. Você não precisa ficar 100% em performance. Você só pode ser, e isso também já é muito. Você é uma função do universo, como uma onda é a função do oceano. Ninguém cobra da onda que ela seja perfeita. Ela só existe, se forma, se quebra e continua. Você pode fazer o mesmo. Então, da próxima vez que você for fazer algo e pensar o que vão achar de mim, lembra, provavelmente não vão achar nada. E isso não é ruim. É a melhor notícia do mundo, na verdade. Você pode errar, pode recomeçar, pode ser estranho, pode ser livre. Você pode ser o jeitinho que você é, porque ninguém vai ligar tanto assim. E isso é libertador. Se você assistiu até aqui, pelo amor de Deus, deixa o like. E se você quer continuar assistindo esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal também, pô. Futuramente haverão mais vídeos assim. Enfim, tamo junto, é nóis.